Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Bem, e nesta aula nós aprenderemos sobre as principais funções de tabela. Elas são muito importantes ter o entendimento de como funciona ela por trás, porque nós utilizaremos ela muito em conjunto com a Calculate. Então eu mostrarei elas isoladamente e depois ficará muito mais simples o entendimento quando utilizar em conjunto com a Calculate. Vamos lá. Para explicar as funções de tabela, é melhor eu criar uma tabela e nessa tabela eu explicar como ela funciona. Então vou aqui em exibição de dados, em ferramentas de tabela, eu vou criar aqui uma nova tabela. A primeira função que nós aprenderemos é a all, que é basicamente, tradução literal, tudo. Então, all. O que ela pede? Deixa eu apertar aqui o all. Vou selecionar, por exemplo, a tabela produto. Tudo de produto. Olha o que a própria descrição da Microsoft diz. Retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando os filtros que estiverem sendo aplicados. Ou seja, a all, se eu seleciono tudo de uma tabela, ela vai trazer 100% da tabela. Trouxe 100% da tabela. Agora, se eu especificar uma coluna, por exemplo, de subcategoria, ele trará, removendo a duplicidade daquela coluna, todos os dados daquela coluna removendo a duplicidade. Porém, quando você usa ela em conjunto com alguma outra medida, como a Calculate, por exemplo, ela vai ignorar todos os contextos de filtro. O que isso significa? Se você tiver uma segmentação e você aplicar um filtro, ele não vai respeitar esse filtro que você aplicou. Ele ignora tudo, 100%. Então a ALL funciona assim. Ela basicamente cria uma tabela mediante o critério que você especificou. Se você colocar uma coluna de uma tabela, ele vai criar uma nova tabela somente com os dados daquela coluna removendo duplicidade. Se você citar a tabela como um todo, sem referenciar uma coluna, ela trará 100% daquela tabela. É assim que funciona a all. Nós temos outra função que é a values. O que a values faz? Ela tem uma aplicação prática exatamente igual ao primeiro modo aqui da all. Então, se eu filtro uma GIM produto, ele vai trazer tudo da tabela. Porém, se eu pego a coluna e de subcategoria, ela também vai remover duplicidade e vai criar uma nova tabela. Porém, a values respeita o contexto de filtro. Então, se eu aplicar o filtro, ela vai pegar tudo daquele filtro. Ela vai respeitar o contexto. Já a values não. A values, a all, perdão, a all ela não respeita esse contexto de filtro, tá? Então, essa é a diferença entre all e values. Quando nós formos lá para calculate, ficará muito mais explícito a diferença de all e values. E nós também temos uma função chamada all selected, que é tudo selecionado. Então, se eu pegar tudo selecionado de um produto subcategoria, ela faz exatamente a mesma coisa de values. Ela traz tudo daquela tabela e coluna que você especificou, removendo duplicidade e respeita o contexto de filtro. Então, mediante o filtro que você aplicar, ela vai respeitar o contexto de filtro. Então, não há diferença entre você utilizar all ou a values, ou uma outra, tanto faz, tá? Agora, entre all selected e values com a all, aí sim tem diferença, porque a all não respeita contexto de filtro. E já a all selected e a values respeitam. E a próxima função aqui é a filter. O nome é literal. Ela faz um filtro, tá? Numa tabela que você especificar. Então, por exemplo, nós vamos aqui pegar a própria tabela produto que nós acabamos de ver. Então, primeiro ele pede para você inserir uma tabela. E agora, qual é o filtro que você quer aplicar? Eu quero filtrar a ID subcategoria igual a 10. Ou seja, eu quero filtrar a subcategoria 10. E ele trará tudo daquela tabela onde a subcategoria é igual a 10. Então ele trará todos os dados daquela tabela, respeitando a expressão de filtro que eu coloquei dentro dela. Tá? Então, a all, ela cria uma tabela com tudo.
ou com uma coluna específica removendo duplicidades, porém não respeita contexto de filtro. A values e a all selected também criam uma tabela, pode ser uma tabela inteira ou uma coluna específica, porém respeitam o contexto de filtro. E a filter, ela filtra uma tabela. Tá? Ela filtra uma tabela. Agora, e se eu utilizar em conjunto a filter com a all, por exemplo? Então aqui, ó, eu quero filtrar tudo, tá? Então vou colocar all, tudo da tabela de produto, onde de produto é igual a subcategoria igual a 10. O que ela vai trazer? Trouxe exatamente igual. Agora, se eu também filtrar aqui a coluna ID subcategoria, o que mudará? Ele trará só uma linha igual a 10. Por quê? Primeiro passo, eu estou criando uma tabela com a coluna subcategoria, removendo todas as duplicidades, então ele vai criar do 10 ao 21. E depois que ele criou essa tabela, aí ele vai aplicar o filtro igual a 10. Ele ignora todas as outras informações e traz somente o número 10. Já se eu filtro toda a tabela, ele trará todas as informações onde a subcategoria foi igual a 10. Tá bom? Então, essas são as diferenças entre all selected, values e filter. Na próxima aula, nós iremos praticar bastante utilizando essas 4 funções de tabela dentro da Calculate e avaliando as suas diferenças. Então, essa aula das principais funções de tabelas foi isso e espero vocês na próxima aula.